passada nós celebramos a Páscoa, onde nós lembramos da morte e da ressurreição de Cristo na cruz. Lembramos do sacrifício que Ele fez por nós. E eu gosto bastante dos relatos que ocorrem logo após esse marco da ressurreição de Cristo, porque eles mostram bastante qual que era, onde realmente estava o coração dos discípulos naquele momento. Nem todos eles criam de fato que Jesus viria ressuscitar. Alguns deles até achavam que o ministério de Jesus tinha acabado ali na cruz. Mas não foi bem assim. Jesus de fato ressuscitou, hoje a gente sabe disso. E logo após, naquele momento, no decorrer do tempo, ele começou aí, Jesus ia se revelando para algumas pessoas, para mostrar que de fato ele tinha sido ressuscitado, ele tinha ressuscitado. E aí teve um momento em que Jesus estava junto com os discípulos, antes dele subir aos céus, que ele deixou uma missão para os discípulos. Que ele disse: ide e pregai o evangelho a toda a terra, por toda a terra. E é interessante porque no evangelho de Lucas traz um pequeno detalhezinho a mais desse ide. É uma missão que muitas vezes a gente gosta de lembrar e às vezes não, tem que pregar o evangelho para toda a terra, mas a gente não leva em consideração um detalhezinho que Jesus falou para os discípulos. De fato, ele falou esse ide, ele deu essa missão para eles, mas o evangelho de Lucas cita que ele ainda foi adiante e falou: olha, mas não agora, por enquanto esperem até que do alto venha poder sobre vocês. Esperem aqui em Jerusalém. E o povo de fato esperou. Logo depois de ver que Jesus de fato tinha ressuscitado, crer, botar o coração em todos aqueles ensinamentos que Jesus tinha ensinado, o povo começou a levar mais a sério aquilo lá. Então eles de fato esperaram. E a Bíblia relata no livro de Atos o momento em que esse poder de fato veio sobre os discípulos. A gente conhece isso como dia do Pentecostes, que mais para frente vai ser, tem o dia certinho no calendário, onde a gente fala sobre isso. Mas para dar uma pincelada rápida aqui, para a gente não ficar boiando na história, aconteceu que naquela época Jerusalém não era mais formada só por judeus, houve uma certa miscigenação, muitas pessoas vindo de fora, de outros países, vindo para morar ali. E esses que vinham de outros países, naturalmente, falavam outras línguas. E o que aconteceu foi que quando esse poder veio sobre os discípulos, eles começaram a orar em outras línguas. E a Bíblia relata que as pessoas passavam no local onde eles estavam reunidos e ouviam eles orando na sua língua mãe, na língua do país lá de onde eles vinham. E aí muitos ficaram impressionados com aquilo e outros começaram a zombar, dizendo que estavam embriagados ou que já estavam fora da casinha pelo que estavam fazendo. Mas aí no livro de Atos também relata que Pedro viu isso e se levantou e começou a conversar com esse pessoal, tanto com aqueles que estavam impressionados como com aqueles que estavam zombando. Desde o início, o povo judeu sempre foi um povo que deu muito valor para suas tradições. Então, Pedro começou a falar com eles de uma maneira mais, vamos dizer assim, não tradicional, mas mostrando que a maneira como o povo seguia as tradições havia cegado eles para aquilo que tinha acontecido. O povo não seguia a tradição simplesmente procurando saber o que eles estavam fazendo, o que eles estavam seguindo, saber em que momento que eles estavam vivendo. Eles simplesmente seguiam porque sempre foi feito assim. Então Pedro começa a falar com eles. Começa a falar dos profetas, que eram tão respeitados em Israel. E começa a mostrar para o povo que aquele Jesus que havia sido crucificado era também aquele Messias que os profetas falavam no Antigo Testamento. E Pedro vai falando com eles, de repente Pedro vai mais adiante e começa a falar do rei Davi, que era o rei tão respeitado por Israel. Era o rei que é usado como parâmetro quando diziam o que ia acontecer quando o Messias de fato viesse. Eles diziam que o Messias restauraria a glória de Israel, como nos tempos de Davi,
do filho dele também, Salomão. Mas Pedro começa a falar com esse povo e começa a dar uma perspectiva, começa a mostrar a diferença entre Cristo e o rei Davi. E aí tem um momento dessa pregação de Pedro que ele diz bem assim, ó, está lá no livro de Atos, no capítulo 2, do verso 29 até o 32, que diz assim: Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado. E o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou esse Jesus. E todos nós somos testemunhas disso. É interessante aqui o fato de ser Pedro quem fala isso para aquele pessoal, porque a gente também lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Pedro negou Jesus 3 vezes, logo após a ressurreição, quando Jesus apareceu para Pedro, Jesus também perguntou se de fato Pedro amava Jesus. Amava assim a ponto de dar a vida por ele também. E após um certo momento de quebrantamento ali, Pedro disse que sim. Então Jesus pediu que Pedro liderasse a igreja dele naquele momento. E Pedro, de fato, aqui a gente vê que Pedro assumiu esse papel. Através de tudo aquilo que estava acontecendo ali, Pedro chegou para aquele pessoal que não sabia o que estava acontecendo, que não sabia que tempo que eles estavam vivendo e começou a explicar para eles. E aí Pedro trouxe uma realidade que até então parece que eles não pensavam nisso. Mas Pedro disse, ó, sabe o rei Davi, aquele rei tão respeitado que vocês têm, assim, que vocês gostam de lembrar? Então, se a gente for lá na sepultura dele e escavar, vai encontrar os ossos dele lá. Mas o rei que veio aqui, que vocês crucificaram, não morreu. O corpo dele não apodreceu e ele ressuscitou. Então não tem túmulo. Pode até encontrar o local onde Jesus foi enterrado, mas não vai encontrar ossado, porque ele ressuscitou de fato. E Pedro trouxe essa realidade para aquelas pessoas. E aquelas pessoas, a Bíblia cita que alguns foram se quebrantando e foram percebendo a gravidade do que tinha acontecido. E eles começaram a ficar aflitos e perguntavam para Pedro, mas, então o que a gente deve fazer? E aí a Bíblia diz ali mais adiante, no final desse capítulo 2, que Pedro então olhou para eles e disse, arrependam-se e sejam batizados. E cita ainda que naquele mesmo dia foram batizados em torno de 3.000 pessoas que passaram a seguir os ensinamentos de Cristo. A pregação de Pedro não passou despercebida para aquelas pessoas. De fato, eles tomaram ciência de tudo o que tinha acontecido, da gravidade daquilo, e se quebrantaram, se arrependeram e foram batizados. O resultado que a Bíblia traz de tantos batizados assim, mostra que essa pregação não foi simplesmente só mais uma. Eu gostaria que a gente pudesse então refletir hoje também. Se de fato essa mensagem de Cristo tem tocado a sua vida. Ou se é só mais uma mensagem qualquer. Gostaria que você tomasse um tempo para refletir nisso, sobre a sua vida pessoal. O quanto essa mensagem de Jesus, essa mensagem da cruz, tem transformado a sua vida. Peça que Deus te ajude nisso. Peça que Ele revele-se caso precise, caso tenha necessidade de alguma correção. Ninguém melhor do que Ele pode fazer isso. Tenha esse momento só seu com Ele. Pai amado, nós te louvamos pelo sacrifício que o Teu Filho fez por nós na cruz. Por conta disso, nós temos acesso à vida eterna, Deus. Nós temos acesso a Ti como Pai, Deus. Podemos chegar diante de Ti, podemos confessar os nossos pecados, Pai. E podemos ter a certeza
que nós recebemos o perdão. Eu te agradeço, Deus, por tu ter conduzido o teu filho durante essa caminhada. Sem ele, nada disso teria acontecido. Sem ti, nada disso teria acontecido, Pai. Eu peço que tu toque o coração de cada um, Deus, que ouve essa mensagem. Que, de fato, Pai, a tua mensagem, essa mensagem da cruz, Pai, não passe despercebido pelo coração de ninguém, Deus. Toca o coração daqueles que ouvem essa mensagem, Pai. Quebranta esses corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.